Em 15 de abril de 1945, a 11ª Divisão Blindada Britânica avançou na direção sudoeste de Bergen, na Alemanha nazista, e libertou Bergen-Belsen, um dos campos de concentração mais horrendos do regime nazista. Esse evento expôs ao mundo a verdadeira atrocidade e os horrores dos campos de extermínio nazistas. Quando as forças britânicas chegaram, depararam-se com a terrível cena de 13.000 corpos sem sepultamento e quase 60.000 prisioneiros doentes e famintos. Nos meses seguintes, milhares desses prisioneiros sucumbiram a várias doenças, incluindo tifo e tuberculose. Os britânicos também capturaram homens e mulheres nazistas que eram responsáveis por esses horrores, forçando-os a ajudar a enterrar os corpos em valas comuns. Entre esses perpetradores infames estava Irma Grese. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923, em Rechen, que na época fazia parte da República de Weimar. Adolf Hitler e o Partido Nazista assumiram o poder em janeiro de 1933, e desde então propagaram suas ideias por meio de técnicas publicitárias avançadas e doutrinação nas escolas. Irma Grese cresceu em uma família de trabalhadores rurais, e embora seu pai tenha resistido ao nazismo, a doutrinação nas escolas alemãs era inevitável. Haviam várias formas de doutrinação e meios utilizados pelos nazistas, dentre elas, a Juventude Hitlerista e a Liga das Meninas Alemãs, que foram desenvolvidas como grupos de jovens do Partido Nazista para apresentar às crianças e jovens a ideologia e a política nazistas. Estes grupos de jovens também preparavam os jovens alemães para a guerra. O pai de Irma nunca permitiu que os seus filhos se juntassem às organizações juvenis nazistas, mesmo que quisessem. Em 1936, com 13 anos, Irma perdeu a mãe devido a um trágico suicídio, o que a deixou sob os cuidados severos de seu pai, Alfred Grese. Sua educação foi marcada pela exposição constante ao culto a Adolf Hitler e à ideologia nazista nas escolas alemãs. Na escola, Irma Grese teve um mau desempenho acadêmico. De acordo com Helene, irmã de Irma, ela sofreu muito bullying na escola e desistiu quando tinha apenas 14 anos. Após trabalhar brevemente em uma fazenda e em uma loja de varejo, em 1939, com 15 anos de idade, Grese foi para o sanatório Hohenlichen, onde trabalhou como enfermeira assistente por cerca de 2 anos do superintendente médico do sanatório, Karl Gebhardt, que mais tarde se envolveria em experimentos médicos cruéis nos prisioneiros de Ravensbrück durante a Segunda Guerra Mundial. Sua carreira criminosa nos campos de concentração começou em julho de 1942, quando ela chegou ao campo de concentração de Ravensbrück. Inaugurado em maio de 1939, foi o único grande campo de mulheres estabelecido pelos nazistas. No total, cerca de 132.000 mulheres de toda a Europa passaram pelo campo, incluindo polonesas, russas, judias, ciganas e outras. Desse número, mais de 92.000 mulheres morreram. Grese, agora membro das temidas unidades de supervisão da SS, tinha a tarefa de extrair trabalho das prisioneiras até seus últimos suspiros. Nesse ambiente cruel, ela participou do treinamento de mulheres guardas da SS, ministrado por Dorothea Binz, uma oficial nazista alemã conhecida por sua crueldade. Este campo de concentração, além de ser um local de sofrimento, tornou-se uma escola de violência para as futuras guardas que serviriam em outros campos de concentração. O campo de Ravensbrück era apenas o começo da triste jornada de Irma Grese pelos campos de concentração nazistas, onde ela se destacaria como uma das mais infames perpetradoras do regime criminoso. A partir do verão de 1942, os médicos da SS realizaram experimentos médicos desumanos em prisioneiros de Ravensbrück. O principal responsável por esses experimentos foi Karl Gebhardt, com a assistência dos médicos Hertha Oberhäuser e Fritz Fischer. Eles utilizaram métodos como o uso de um martelo para quebrar as pernas das prisioneiras, seguido da infecção de suas feridas com bactérias agressivas. Observavam a cicatrização com e sem o uso de várias substâncias químicas, incluindo sulfanilamida, um dos primeiros antibióticos, na tentativa de prevenir infecções. Além disso, conduziram experimentos em fixação e transplante de ossos, frequentemente realizando amputações sem anestesia.
Cerca de 80 mulheres, em sua maioria polonesas, foram selecionadas para esses experimentos, resultando na morte de muitas delas e em danos permanentes para as sobreviventes. Outros experimentos incluíram esterilizações forçadas em mulheres e crianças, especialmente ciganas, com o objetivo de desenvolver um método eficaz de esterilização. Também praticaram abortos forçados em mulheres grávidas de 7 ou 8 meses, bem como agrediam grávidas, resultando em abortos espontâneos e na morte de recém-nascidos. Irma Grese conheceu Karl Gebhardt no sanatório de Hohenlychen, e acredita-se que em Ravensbrück Grese, então com 18 anos, também serviu como enfermeira assistente durante os experimentos e foi exposta a atrocidades que podem ter tido um impacto prejudicial em sua personalidade, transformando-a em uma pessoa sádica e violenta. Quando Irma Grese retornou para casa em 1943 e mencionou que supervisionava prisioneiros em Ravensbrück, seu pai a puniu severamente, demonstrando sua rejeição à sua participação. Em março de 1943, Irma Grese foi enviada para Auschwitz-Birkenau, o maior campo do complexo de Auschwitz na Polônia ocupada pelos nazistas. Este campo desempenhou vários papéis ao longo dos anos, desde ser um campo de prisioneiros de guerra até um centro de extermínio judeu e, posteriormente, um local de concentração para prisioneiros a serem utilizados na indústria alemã. Grese, que inicialmente tinha medo de confrontos quando era criança, tornou-se uma das guardas mais cruéis e temidas do campo, ganhando apelidos como a Hiena de Auschwitz e a Bela Fera, devido à sua brutalidade. Ela também tinha relações íntimas com outros nazistas, incluindo Josef Mengele e Joseph Kramer. Embora fosse considerada uma mulher excepcionalmente bonita, Irma Grese era notória por sua crueldade. A doutora Gisela Perl, ex-prisioneira de Auschwitz, disse sobre Irma: "Ela era uma das mulheres mais bonitas que já vi. Seu corpo era perfeito em cada linha, seu rosto era claro e angelical, e seus olhos azuis eram os mais alegres, os mais inocentes que se pode imaginar. E ainda assim, Irma Grese era a mais depravada, cruel, imaginativa, pervertida que já encontrei." Em suas memórias em Five Chimneys, a sobrevivente de Auschwitz, Olga Lengyel, escreve que Grese teve casos não apenas com o médico Mengele, mas com muitos outros nazistas também. Quando chegava a hora de selecionar mulheres para a câmara de gás, Lengyel observou que Irma Grese escolhia intencionalmente as prisioneiras bonitas por ciúmes e ressentimento. No entanto, havia prisioneiras do sexo feminino de quem Irma Grese gostava. Foi o caso de Nina Kaleska, na época com 16 anos, a quem Grese disse que se parecia com sua irmã Helene. Kaleska era usada por Irma como mensageira e vigiava quando Irma realizava orgias lésbicas nos alojamentos para que ninguém a interrompesse. Irma rotineiramente tinha relacionamentos com prisioneiras do sexo feminino e, quando se cansava delas, as enviava para a morte nas câmaras de gás. Ela também espancava suas vítimas sexuais. Quando um prisioneiro georgiano recusou seus avanços, ela torturou sua namorada e em seguida matou o prisioneiro, enviando a mulher para um bordel do campo. Seus relacionamentos com prisioneiros judeus levaram a um rompimento com Josef Mengele. Durante seu tempo em Auschwitz, ela também teve envolvimentos com Franz Wolfgang Hatzinger, o engenheiro-chefe do departamento de construção do campo. Graças ao saque das vítimas assassinadas em Birkenau, Irma também pôde escolher as melhores roupas de toda a Europa. Ela mandava confeccionar seus vestidos pelas principais costureiras judias, que se tornariam prisioneiras do campo. Ela tinha uma predileção especial por uma jaqueta azul celeste com uma gravata azul escura. Irma costumava passar horas diante do espelho, penteando os cabelos e sonhando com sua própria imagem como uma estrela de cinema. Irma Grese deixou Auschwitz em 18 de janeiro de 1945, quando as forças soviéticas se aproximavam do complexo do campo de concentração de Auschwitz e as SS começaram a evacuar Auschwitz e seus subcampos. Essas marchas forçadas de prisioneiros de campos de concentração ficaram conhecidas como Marchas da Morte. Durante essas marchas, os prisioneiros tiveram que percorrer longas distâncias sob guarda e em condições extremamente adversas. Irma acompanhou um desses grupos de deportados de Auschwitz para Ravensbrück e, posteriormente, de Ravensbrück para Bergen-Belsen.
onde chegou em março de 1945. Aqueles que desmaiavam ou não conseguiam acompanhar o ritmo eram baleados pelas SS. Os prisioneiros recebiam escassa comida durante essas marchas e a escassez de alimentos persistia quando chegavam ao campo de destino. Os prisioneiros que sobreviveram à guerra em Bergen-Belsen relataram que a ração diária consistia em uma sopa rala, feita de nabos cozidos em água, juntamente com apenas 3,5 centímetros de pão por dia. As condições sanitárias em Bergen-Belsen eram terríveis, com falta de água para higiene pessoal e consumo. O campo estava superlotado, forçando os prisioneiros a dormirem sentados no chão durante os meses de inverno rigoroso, tentando compartilhar cerca de 200 cobertores em um campo com dezenas de milhares de prisioneiros. Em março de 1945, devido à fome, sede e epidemias de tifo, a taxa média de mortes diárias entre os prisioneiros atingia entre 250 e 300. Em Bergen-Belsen, Greze continuou a infligir abusos nos prisioneiros, que já estavam debilitados devido à fome e às doenças. Ela não apenas os espancava e chutava, mas também os obrigava a realizar exercícios extenuantes até a exaustão, incluindo marchas, corridas e saltos. Em cerca de 15 dias antes da chegada das tropas britânicas, quando ficou claro que a guerra havia acabado, ela foi vista espancando uma menina com um chicote de montaria. Na véspera da libertação, Greze agrediu 2 irmãs que foram pegas tentando comer restos de cascas de batata da cozinha do campo. Greze continuou a sua brutalidade, mesmo sabendo que a guerra havia terminado e as pessoas estavam morrendo em Bergen-Belsen. Seu comportamento lhe valeu o apelido de A Besta de Belsen. Em 17 de abril de 1945, 2 dias após a libertação de Bergen-Belsen, Irma Greze foi capturada pelas forças britânicas, junto com outros criminosos nazistas, como Josef Kramer, o comandante de Auschwitz-Birkenau, e posteriormente de Bergen-Belsen. Ela e outras guardas SS foram temporariamente detidas em uma academia de treinamento da Wehrmacht, localizada a cerca de 3 quilômetros de Belsen. Nesse momento, quando foi entrevistada por um jornalista inglês que questionou por que ela cometeu os crimes, Irma respondeu desafiadoramente: "Era nosso dever eliminar os elementos antissociais para garantir o futuro da Alemanha." No entanto, suas mentiras não conseguiram impedir que enfrentasse a justiça. Em 17 de novembro, o Tribunal Militar Britânico condenou Irma Greze à morte por enforcamento. Ela tinha apenas 22 anos quando Albert Pierrepoint, o carrasco britânico, executou a sentença em 13 de dezembro de 1945. Enquanto caminhava em direção à forca, sua última palavra foi Schnell, que significa rápido em alemão. Irma Greze se tornou a mulher mais jovem a ser executada judicialmente sob a lei britânica no século XX. Sua execução não foi acompanhada de pesar algum. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.